Olá, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula do sexto ano Ensino Fundamental no componente de Matemática. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 39 traz como objeto de conhecimento operação com frações, detalhamento, adição, subtração, multiplicação, divisão e potência, com ênfase nas operações de adição e subtração. Muito bem, estamos de posse aí do nosso objeto de conhecimento. Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então nesse nosso primeiro contato com as operações com frações, nós vamos ter dois casos distintos. Apesar de nós estarmos falando de operações de adição e subtração, o procedimento aritmético ele é praticamente o mesmo. A diferença é que numa a gente soma e na outra a gente subtrai. A questão desses dois momentos distintos está relacionado à questão da estrutura dos números que vão compor essas operações que serão realizadas. No primeiro caso, nós vamos ver aí as operações com frações quando os denominadores são iguais. Então me acompanhem aí. Operação com frações, adição e subtração, certo? No caso aí, nesse primeiro momento, nós estamos falando de denominadores iguais. Então vejamos como ocorre a adição de frações com denominadores iguais. Nós temos aqui a nossa primeira fração aqui, 3 sextos. Então observe ali que o nosso retângulo ele foi dividido em 6 partes. E dessas 6 partes, foram tomadas, para representar a fração, 3 delas, 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto. Ou seja, nós temos 3 sextos aí. E esse 3 sextos vai ser agora adicionado a uma outra fração. Essa fração vai ser a seguinte, 4 sextos. Observem que o retângulo ele continuou sendo dividido em 6 partes. Só que dessa vez foram tomadas 4 partes desse retângulo. 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto, Então quantos 1 sextos nós temos aí? 4. Aí nós vamos somar. Observem que nós pegamos, e completamos os quadrados, que estavam faltando ali, Então nós vamos ter aí 2 retângulos, todos os 2 retângulos, divididos em 6 partes. E quando nós fazemos a adição das duas frações dadas, 3 sextos com 4 sextos, nós vamos obter quantos sextos? Olha lá, no retângulo de cima, todas as partes foram tomadas. E no retângulo de baixo, apenas uma parte. Então, nós temos 6 em cima e 1 embaixo. Ou seja, 3 mais 4, 7. 7 o quê? 7 sextos. Então, o que ocorre aí? Na prática da adição, entre frações com denominadores iguais, qual é o procedimento a ser feito? Nós somamos os numeradores, e repetimos o denominador. Não tem segredo nenhum, beleza? Olha só, repetimos o denominador, no caso aí foi ser, e repetimos aí, e adicionamos os numeradores. Beleza. Vamos para o nosso próximo exemplo aqui. Nós temos aqui 1 terço, No caso aqui a gente já não vai mais utilizar as figuras e vamos adicionar esse 1 terço com 4 terços. Observem, ambos os denominadores são iguais, Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos adicionar a mais uma outra fração com o mesmo denominador, no caso aí 6 terços, beleza? Isso daí vai ser igual, certo? Olha só, vamos somar aí os numeradores. 1 mais 4, 5, 5 mais 6, 11. E conservamos, repetimos o denominador. Ou seja, a resposta aí para essa expressão é igual a 11 terços. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 2. Nós temos aí 3 nonos, que será adicionado a 4 nonos, que será adicionado a 5 nonos, que será adicionado a 7 nonos, que será adicionado a 8 nonos. Beleza. Isso daí vai ser igual. Somando os numeradores, nós vamos ter aí, 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12.
12 mais 7, 19. 19 mais 8, 27. Os denominadores são iguais, né? Todos eles são iguais a 9. Então, conservamos, repetimos o denominador. Aí nós vamos ter um caso pontual que eu gostaria que vocês atentassem para esse detalhe. Nós podemos observar que o resultado dessa operação gerou uma fração aparente. O que é uma fração aparente? Uma fração aparente é aquela cujo numerador é, né, divisível pelo denominador. Porque 27 é múltiplo de 9. Porque 9 vezes 3 é 27. Portanto, 27 dividido por 9 é igual a 3. Então, toda vez que isso ocorrer, né, e você obter no resultado, seja ela uma adição ou uma subtração entre frações, se você observar que existe a possibilidade de efetuar uma simplificação, no caso aí uma divisão exata, porque é uma fração aparente, você, né, deve ser inclinado a resolver, né, essa fração, essa divisão, ou simplificá-la. Vamos ver o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 3. Nós temos aqui, 5 sobre 13, que vai ser adicionado a 7 sobre 13, que vai ser adicionado a 9 sobre 13. Muito bem. Vamos adicionar essas três frações a mais uma quarta fração, que é 8 sobre 13. E mais uma quinta fração, que é 12 sobre 13. Beleza. Primeiro que observamos, os denominadores são iguais, né? Então vamos somar os numeradores. Eu vou somar assim, né? 8 mais 12, 20. Né? Aí eu vou ter aí 5 mais 7, 12. 12 mais 9, né? 11. 11 mais 20, 41. Aí eu vou ter como resposta 41, que é a soma dos numeradores, certo? E vamos conservar o denominador, que é igual a 13. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda situação, certo? Que é quando nossas frações vão sofrer uma operação de subtração. Ou seja, nós vamos ter o quê? Uma subtração com denominadores iguais. Então, olha só. O procedimento, né, para a subtração é o mesmo da adição de frações com denominadores iguais. O que muda aí? Ao invés de nós somarmos os numeradores, agora vamos subtrair. Vejamos o nosso exemplo agora. Exemplo de número 1. Nós temos aí 9 quartos, né? Que será subtraído de 2 quartos. Então, a primeira coisa que a gente observa aí que são os denominadores iguais e agora a operação é uma subtração. Então, o que nós vimos aí na definição? Ao invés de nós somarmos, vamos subtrair. Então, isso daí vai ser igual a quanto? 9 menos 2, 7. Então, o resultado fica, né, 7 quartos. Né? Não tem nada de difícil, né, pessoal? O que mudou aí, certo? É o fato de que agora nós estamos operacionalizando uma subtração. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nós temos aí 15 sobre 4, subtraído de 3 quartos. Então, isso daí vai ser igual. Já que os denominadores são iguais, repetimos o denominador, que é 4. E efetuamos a subtração entre os numeradores. 15 menos 3, 12. O que concluímos nesse ponto da nossa história? Que é uma fração aparente, e assim como na adição, quando temos uma fração aparente, nós, né, somos inclinados a realizar a divisão. Então, nós vamos ter o quê? 12 sobre 4. E 12 sobre 4 é igual a 3. Certo? Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 3. Eu tenho 12 quintos, que vai ser subtraído de 7 quintos. Novamente, a primeira coisa que eu observo, que os denominadores são iguais, então vamos conservá-lo. E efetuamos a subtração entre os numeradores. 12 menos 7, 5. Dividindo 5 por 5, eu vou ter o resultado igual a 1, né? A unidade. Toda vez que eu divido o número por ele mesmo, necessariamente o quociente, o resultado da divisão, tem que ser igual a 1. Pessoal, até agora, muito fácil, né? Beleza de acompanhar. Agora vamos prestar muita atenção no segundo caso dessas duas operações aí, é quando envolve frações com denominadores diferentes. Me acompanhe na cartela.
A adição, né, e subtração de frações com denominadores diferentes ocorre da seguinte forma. Para efetuar a operação de adição e subtração de frações com denominadores diferentes, devemos seguir as seguintes etapas. Vamos lá. Exemplo 1. Vamos calcular a soma a seguir. 2/3 mais 1/4. Nesse ponto aqui, a gente observa aqui que os nossos denominadores não são iguais. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, calcular o MMC entre os denominadores, certo? Então, o 3 é ele mesmo, né? Não tem o que decompor aqui. Só para relembrar aqui, né? Como se obtém o MMC, utilizando a fatoração, 4² é 2². Então, o MMC vai ser o quê? Fatores comuns e não comuns tomados de uma só vez e com maior expoente. Então, vamos ter 2² que multiplica 3. Mas que 2² sabemos que é 4. 4 vezes 3, 12. Beleza. Por que é importante a gente obter o MMC entre esses denominadores? Olha só. Nós vamos ter que obter frações equivalentes a 2/3 e a 1/4, de modo que essas novas frações equivalentes possuam esse denominador aqui, que é o MMC entre os denominadores, originais. Então, para isso, olha só, dividimos o novo denominador, que é 12, e o quociente multiplicamos pelo respectivo numerador. Parece meio complicado, mas não é não. Vamos prestar muita atenção nesse procedimento. Olha só. Faça de conta que esse 8 aqui ele não existe, por enquanto. Então, qual foi o MMC que nós calculamos? 12. Vamos pegar o 12 e dividir pelo denominador original. Estão lembrados que a fração era essa daqui, ó? 2/3? Pois é. Então, o denominador original era o 3. Muito bem. Então, nós vamos dividir aqui o 12 por 3. 12 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 4. Né? Esse 4 nós vamos multiplicar pelo respectivo numerador. 4 vezes 2, 8. Ou seja, qual é a fração equivalente a 2/3 cujo denominador é 12? Né? É 8. 8 sobre 12. Né? O mesmo procedimento, pessoal, será feito com a próxima fração, certo? Olha só. 8 sobre 12, né? Mais 3 sobre 12. Por quê? Foi a mesma coisa que aconteceu ali, né? Dividimos o 12 por 4, que dá 3. 3 vezes 1 3. Então, ficou 8 sobre 12 adicionado a 3 sobre 12. Agora que temos os nossos dois denominadores iguais, podemos somar, diretamente os numeradores. 8 mais 3, 11. E o resultado da adição lá é igual a 11 sobre 12. Ou seja, não tem segredo nenhum. Beleza? Muito bem. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. No nosso exemplo de número 2, nós temos aí uma subtração para ser realizada, correto? Vamos calcular a diferença entre as frações a seguir. Quais são as frações? No caso aí, nós temos 8/3 subtraído de 7/5. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, determinar o MMC entre quem? 3 e 5. Já que eles são diferentes, toda vez eu sou, obrigado a fazer esse procedimento para poder efetuar a operação. Nós vamos fazer aqui de um modo mais direto, para a gente já ter ideia, nós fizemos o passo a passo ali, para que a gente só tivesse daí uma breve revisão do procedimento do MMC. Então, determinamos o MMC entre 3 e 5. Qual é o MMC entre 3 e 5? É 15, né? Então, vamos obter frações equivalentes a 8/3 e 7/5. Já que eu sei, vamos até, para a gente ir pegando a habilidade, os trejeitos aqui do procedimento, vamos fazer aqui logo.
Vamos pegar o 15, certo? Vamos dividir por quanto? Por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Vamos deixar o 5 aqui de antemão. Agora vamos pegar o 15 novamente e dividir por quem agora? Por 5. 15 dividido por 5 vai dar quanto? 3. Vamos deixar ele por aqui agora. É isso daqui que nós vamos fazer na próxima cartela. Olha só. 15 dividido por 3, 5. Por isso que nós temos o que aqui, ó? 5 vezes 8. Correto? E 5 vezes 8, 40 e repetimos o 15. Bem, o mesmo procedimento vai ser feito com a nossa próxima fração, que é quanto? 7 quintos. Então, eu vou ter 15 dividido por 5, 3. Aí eu vou ter 3 vezes 7, está aqui, 3 vezes 7, e 3 vezes 7 é 21. Portanto, a nossa fração é equivalente a 7 quintos com um denominador, né, igual a 15, é a nossa fração, né, 21 sobre 15. Gente, tudo isso foi feito para que a gente obtivesse o quê? Frações equivalentes às originais, né, da questão, porém com o denominador, né, igual, que é o MMC entre eles, né? Agora, né, calculamos a diferença entre essas frações. Quais são as frações? 40 sobre 15 subtraído de 21 sobre 15. 40 menos 21 é igual a 19. E repetimos o denominador. Por favor, não me cometam um erro de querer subtrair ou somar os denominadores, tá, pessoal? Nós conservamos o nosso denominador. E, professor, me diz uma coisa. Quando nós temos mais de duas frações envolvendo aí a nossa operação, seja feita à vontade de vocês. Temos aqui no nosso exemplo 3, né? Calcular a soma entre as frações a seguir. Quais são elas? 3 quartos, 5 sextos, mais 3 décimos. 3 frações, cada fração com um denominador diferente do outro. E pode isso? Pode, né? Como faz? Do mesmo jeito que fez as anteriores, né? A beleza da matemática está aí. O que serve para um tem que servir para todo mundo. O sol que queima Chico, queima Francisco. Então vamos obter aqui, ó, os denominadores, né, diferentes, e deles vamos determinar o MMC entre eles. Então, olha só. O MMC entre 4, 6 e 10 é 60. Né? Se tem alguma dúvida, pessoal, o que você faz? Vamos lá, vamos quebrar pedra aqui. Vamos pegar aqui, ó, os nossos denominadores aqui, né? Puxar um pouco mais aqui para o canto. 10, vou colocar aqui em ordem decrescente, 6 e 4. Aí vamos decompô-lo, né, em fatores primos, começando pelo 2. 10 por 2, 5, 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Divide por 2? Sim. Repete o 5, repete o 3, 2 por 2, 1. Não dá mais por 2, eu pulo para quem? 3. Repete o 5. 3 por 3, 1. Aqui dá 1. Não dá mais por 3. Agora por 5. 1, 1 e 1. Beleza. Agora multiplicamos isso daqui, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí eu vou pegar o 12 e multiplicar por quanto? Por 5, ó. 12 vezes 5. Multiplicando aqui, 10 vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Pronto, tá aí tirada a dúvida, né? Se alguém ainda tinha alguma dúvida em relação ao MMC entre 4, 6 e 10, sabemos agora, né? Eis o mistério do MMC. Sabemos que o MMC entre esses três números é igual a 60. Pronto. Agora, feito tudo isso, né? Vamos fazer o quê? Vamos obter as frações equivalentes a 3 quartos, né, 5 sextos e 3 décimos. Né? Então, como vamos fazer isso daqui? Vamos refazer aqui aquele passo a passo para a gente ir, mais uma vez, né, massificando, fortalecendo aí o procedimento aritmético. Vamos pegar aqui, ó, fazer passo a passo. 60, certo? Esse 60 aqui, ó, vai ser dividido por quanto? Por 4. 60 dividido por 4 é igual a 15.
Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 60, né? E vamos dividir por quanto? Por 6. 60 dividido por 6, 10. E por fim, vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui o nosso 60 e agora vamos dividi-lo por quanto? Por 10. Certo? Aí eu vou ter o quê? 60 dividido por 10, 6. Agora, o que nós vamos fazer? Nós sabemos o quê? Que o denominador é o mesmo para as três frações, ó. Certo? Para as três frações. Agora, vamos obter, né, os numeradores, né, em função desse novo denominador. Para isso, nós pegamos, dividimos, né? Esse resultado vai ser multiplicado pelo numerador. Então, eu vou ter 15 vezes 3, 45. 10 vezes 5, 50. E 6 vezes 3, 18. Existem autores, né, que fazem assim, né? Gosto de fazer assim. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui embaixo. Vamos só mudar aqui a cor da fonte. Vamos colocar aqui um azul, para dizer que eu não fui justo com uma cor ou com outra. Então vamos ter o seguinte aqui. Tem autores que fazem o seguinte, eles pegam e colocam numa única fração aqui, ó, 60. Aí fazem o mesmo procedimento, né? Pega 60, divide por 4, vai dar 15, certo? 15 vezes 3, 45. Mais 60 por 6, 10. Aí eu vou multiplicar 10 vezes 5, 50. Mais 60 por 10, 6. Certo? Ou seja, independente de você usar uma estratégia ou outra, né, um desenvolvimento ou outro, tanto faz um como o outro, né, o desenvolvimento correto vai continuar aí. Não tem erro nenhum não, tá, pessoal? Você vai desenvolver pela forma que você se sentir mais confortável, mais seguro. Agora, pessoal, com os numeradores, né, com os denominadores iguais, basta efetuar a soma entre os numeradores, né? Eu vou somar aqui, né? Eu vou ter 45, né, com 50, 95. Aí eu vou ter 95 mais 18. Aqui vai dar 113, né? Se não me falha a memória. Isso tudo sobre quanto? 60. E é a mesma coisa que vai acontecer embaixo, né? A gente repete aqui, ó, o denominador 60. Aí efetuamos a soma entre os numeradores, né? E vai dar o nosso 113. Vamos ver aqui, ó, como é que foi feito passo a passo aqui dessa questão. 3 quartos, olha só, 60 dividido por 4 vai dar quanto? 15. Esse 15 multiplica 3, está aqui, ó. Aí multiplica 3 vezes 15, 45. Beleza? Em seguida, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a próxima fração. Qual é a próxima fração? 6, 5 sobre 6. 60 dividido, né, por 6 vai dar 10, correto? Aí nós vamos ter aí 10 vezes 5, está aqui, igual a 50 sobre 60. Ok. E agora, 60 por 10, 6. Aí vamos ter 6 vezes 3, está aqui, ó. 6 vezes 3, 18, 18 sobre 60. Ok. Próximo passo, conforme vimos aqui, né? Agora que os nossos denominadores, né, são iguais e que nós temos, né, em relação ao MMC dos denominadores originais da expressão, nós vamos ter o que, né? Aqui, 60, aí somamos os numeradores, correto? Então temos aqui, né, nessa última parte aqui, fazendo só uma correção, né, 60, né, dividido por 10, 6, né, 6 vezes 3, 18.
Vamos colocar aqui na fonte aqui, né, azul, 18. Somando tudo isso daqui, né, vamos ter o 13. Só reconferindo aqui. Ó, foi pego, né, o 60 dividido por 10, que vai dar 6. 6 vezes 3 está aqui. 6 vezes 3, 18. 18 sobre 60. Então, ó, agora que temos, né, todo mundo igual aqui, os denominadores com seus respectivos numeradores, né, com seus números, né, aparentes, né, nós temos aqui, né, 45 mais 50, 50 mais 18, 113. Ou seja, o resultado aqui é 113 sobre 60. Nosso próximo exemplo aqui é o exemplo de número 4. Então, vamos calcular, né, a soma entre as frações e simplificar se possível. Como assim? A gente primeiro vai calcular aqui o MMC, que vai dar o quê? 24, não é isso? 24, beleza. Vamos obter aqui as frações equivalentes a 5 sextos e 4 oitavos, de modo que o denominador agora seja 24. Fazemos, ó, 24 dividido por 6 vai dar quanto? 4. 4 vezes 5, 20. Então, a fração aqui é igual a 20 sobre 24. Agora, 24 por 8 vai dar quanto? Vai dar 3, correto? 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter 12 sobre 24. Ok. Agora que nós temos as frações equivalentes 20 sobre 24 mais 12 sobre 24, fazemos o que nós já sabemos, né? Somamos os numeradores. 20 mais 12, 32 sobre quanto? 24. Beleza. Pessoal, nesse ponto do desenvolvimento, a gente vai observar que tanto o 32 como o 24, né, possuem, né, divisores comuns. A gente vai pegar aqui o maior deles, correto? Qual é o maior divisor comum entre 32 e 24? É o 8. Então, 32 dividido por 8, 4. E 24 dividido por 8, 3. Né? Lembrando que tem que ser dividível pelo mesmo número. Ou seja, toda vez que for possível realizar uma simplificação entre, né, numerador e denominador, de modo que ela seja feita quando se obter o maior divisor comum entre eles, convém, né, você realizá-la. Beleza? Queridos alunos, essa foi a nossa aula. Espero que todos tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.